É por Wi-Fi que eu depredei o patrimônio público, foi por Wi-Fi que eu quebrei esse copo. Então, assim, é óbvio que foi uma farsa. É exatamente o que eu queria perguntar. Aquela declaração sua sobre urna eletrônica, você colocou em dúvida a urna eletrônica de novo. Se o senhor agora refizer essa declaração e deixar mais claro... Não vou refazer, vou falar o que eu penso sobre isso. Isso, então vamos ouvir, porque a gente não está no canal livre. A questão é, o senhor aceita formalmente e o senhor vai declarar isso aqui, o resultado das urnas. Eu vou. Excelente. Concordo com o marco do saneamento básico, concordo com a autonomia do Banco Central, concordo com o ajuste que foi feito, o teto de gastos, concordo com a lei da liberdade econômica, a reforma da Previdência, tudo ok. Mas tem um problema chamado democracia. Recentemente nós tivemos uma entrevista do Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, onde ele disse basicamente isso. Ele disse, olha, havia uma política econômica liberal, um comandante da política econômica liberal, mas eu votei no Lula porque havia um problema democrático. Sem entrar aqui, eu não vou fazer o juízo, mas eu queria lhe ouvir, eu acho que é importante lhe ouvir assim, o que o senhor diria exatamente para essas pessoas sobre o tema democrático? Esse tema continua tanto na pauta hoje como esteve em 2022, como é que o senhor responderia para essas pessoas? Eu acho que eles tinham que refazer aquela carta para a democracia e reconhecer que o verdadeiro perigo para a democracia é o atual governo. Podiam pedir desculpas, inclusive, em bloco, ao presidente Jair Bolsonaro, que nunca foi uma ameaça para a nossa democracia. Me aponte um ato, Chile, do presidente Bolsonaro fora da Constituição, um descumprimento de decisão judicial. Ele tinha um jeito dele de falar, reagia às agressões, às provocações que ele sofria. Aí você pode questionar se reagia certo, se reagia errado, mas era uma pessoa indignada, que sabia que estava ali se dedicando para fazer a coisa certa e era perseguido o tempo inteiro, com interferências dentro do Poder Executivo. Eu vou lembrar só uma que eu tenho certeza que todos aqui na mesa que estão nos assistindo também vão lembrar. Com apenas 1 ano e 4 meses de governo do presidente Bolsonaro, foi aquela canetada do Alexandre de Moraes para impedir que o chefe da Polícia Federal, que é uma atribuição exclusiva, competência exclusiva do presidente da República, indicar quem vai ser o diretor-geral da Polícia Federal. Quando ele indica o delegado Ramagem, e numa canetada, o Alexandre de Moraes impede um presidente da República, recém-eleito, 1 ano e 4 meses de governo, de indicar alguém para a sua estrutura da Polícia Federal. Você veja, com 1 ano e 4 meses de governo, já tinha esse tipo de atrito. E eu sempre busquei, Chile, fazer esse bom relacionamento, esse meio de campo institucional. Eu buscava ministro do Supremo ou do Legislativo. Eu fazia muito essa interlocução para falar o que, olha, você não tem que se preocupar com o Bolsonaro, não é ameaça nada, não é porque ele é militar. Isso foi desde a eleição de 2018, tentaram criar essa falsa narrativa, essa impressão de que pelo fato de ele ser militar, ele daria um golpe militar. Então, ele é o símbolo de que não há democracia nesse país. Em nenhuma Constituição, Chile, da história da nossa República, um preso foi proibido de se manifestar, de escrever carta. Nelson Mandela escrevia cartas dentro da prisão. Antônio Gramsci, na Itália, de Mussolini, podia escrever carta. Sabe qual foi o único momento da história do Brasil recente em que alguém não podia se manifestar politicamente? Um AI-5. Então, hoje o Brasil está tendo práticas nessa suposta democracia que são referentes, são marcas, são carimbos de ditaduras. Mas, senador, só para colocar uma coisa, óbvio que o senhor pode contra-argumentar. Segundo o que foi apurado e que terminou com todo o processo, inclusive com falas atribuídas a um dos superiores de uma das forças, houve sim uma tentativa de ruptura. O senhor pode negar. E eu queria lhe perguntar também na sequência o seguinte, na esteira da pergunta do Chile, quando o senhor vai, como teve agora o encontro com os embaixadores, e volta a discutir a questão das urnas eletrônicas, falar sobre as urnas eletrônicas, inclusive com a informação que depois foi ali negada pelo TSE, o senhor não volta a trazer um pouco essa discussão que vai um pouco nessa questão da nossa democracia? E 2, não é também politicamente um ato que o senhor precisa nesse momento atrair gente de centro, que confia nas urnas? Não é também politicamente um passo aí que é perigoso e que pode ser ruim politicamente atrás dos votos nessa eleição? Rodolfo, não estou preocupado com o voto. Como eu aprendi com o presidente Bolsonaro, eu vou falar a verdade, o que eu penso. Quem concordar comigo, ok. Quem não concordar, tem outras opções aí, né? E vão ser felizes. Agora, você que está me assistindo aí,
Você tem alguém que não gosta de você, alguém que é seu inimigo declarado. Você já imaginou você ser julgado por essa pessoa? Você acha que você vai ter um julgamento justo? O que aconteceu com o presidente Bolsonaro, Rodolfo? Foi uma farsa. Todo mundo já sabia qual era o resultado final do processo antes mesmo dele começar. Vamos lembrar, ele foi julgado por Alexandre de Moraes, alguém que perseguiu ele durante todo o governo. Ele foi condenado por Flávio Dino, alguém que já falou publicamente que o Bolsonaro era o demônio na terra. Alguém que tem uma queixa-crime contra o presidente Bolsonaro. Esse é um impedimento objetivo na Lei 1079, que é a lei de impeachment de ministro supremo. Ele cometeu um crime de responsabilidade que ensejaria o seu próprio impeachment, mas estava lá julgando ou condenando o presidente Bolsonaro. O outro que participou da farsa, Cristiano Zanin, até ontem era advogado pessoal do Lula, amigo de vida. Você acha que isso foi um julgamento? Não, isso foi um linchamento. Eles deram um verniz de que havia algum respeito à legislação, inventaram provas, desconsideraram as provas desse processo, Rodolfo, absolvem o Bolsonaro. O Mauro Cid, você vai lembrar, fala assim, nunca foi tratado de golpe com o presidente Bolsonaro, mas aí essa parte desconsidera. Então, alguém que foi condenado por organização criminosa armada, sem que uma arma fosse apreendida no 8 de janeiro. Alguém que foi condenado por depredação de patrimônio público, sem estar presente em Brasília, o cara estava nos Estados Unidos. Como é que eu posso ser condenado por depredar, por quebrar esse copo, se eu estou a 10 mil quilômetros de distância? É por Wi-Fi que eu depredei o patrimônio público, foi por Wi-Fi que eu quebrei esse copo. Então, assim, é óbvio que foi uma farsa, ele está lá, encarcerado por 27 anos. Mas e urna? A justiça vai ser feita. E urna? Só queria ouvir de urna, Mitre, só de urna. É exatamente o que eu queria perguntar. Aquela declaração sua sobre urna eletrônica, você colocou em dúvida a urna eletrônica de novo, voltou a esse assunto, que é um assunto delicadíssimo. Eu coloquei em dúvida, Mitre. Do jeito que o senhor falou... Vamos relembrar, vamos lá. Vamos lembrar. Vamos lá. Então, vocês vejam... Olha, se o senhor agora refizer essa declaração e deixar mais claro... Não vou refazer, vou falar o que eu penso sobre isso. Isso, então vamos ouvir, porque é muito está no canal livre. A questão é, o senhor confia na urna brasileira? Vocês vejam como é que nós não estamos numa democracia plena, né? Esse assunto é proibido de falar. Não, ele deve falar. Nós estamos pedindo que o senhor fale. Não, se eu falar, eu vou ser classificado como alguém que, estou contra a democracia. Não, depende do que o senhor falar. E agora o senhor está falando, então vamos ouvir. Vou falar assim, eu que grande parte da população brasileira também pensa sobre isso. Por que a Microsoft, Chile, gasta 20 bilhões por ano com cibersegurança? Quantos bancos gastam com a segurança para que os seus sistemas eletrônicos não sejam invadidos? O que eu sempre pedi, e foi o que o Bolsonaro sempre pediu, foi mais segurança e transparência. Mais nada além disso. E nessa reunião que eu tive, eu apenas estava relatando o que tinha acabado de acontecer nos Estados Unidos, porque lá está tendo um debate sobre isso. Eu só relatei que lá estava acontecendo esse debate. O que eu pedi, Mitre? Façam como sempre fizeram. Mandem observadores dos seus países para cá para acompanhar a eleição. Virou essa confusão. Mas o senhor aceita formalmente, e o senhor vai declarar isso aqui, o resultado das urnas. Eu vou aceitar, vou concorrer com essas regras, e eu tenho certeza que o TSE, diferente de 2022, vai ser um TSE imparcial e que vai tomar todas as providências para que essa eleição ocorra com mais segurança e mais transparência. Porque o maior interessado em que as eleições aconteçam com essa normalidade é o próprio TSE, o que não pareceu que foi em 2022. Quando nós perguntamos, sugerimos que havia, olha, pode investigar isso aqui que eu estou com a suspeita, TSE, você como principal investigado, para a gente tirar a dúvida. Sabe o que aconteceu? Tomou uma multa de 22 milhões. Mas, senador, o problema é que a informação que o senhor trouxe para os diplomatas foi afirmar que as urnas brasileiras são fornecidas por uma empresa que fornece urnas para a Venezuela, o que é mentira. O TSE, presidido por um ministro indicado pelo seu pai, nega essa informação e diz que é uma fake news. Então, o senhor faz um ataque às urnas baseado num fato que não é verdadeiro. Entre agora no site smartmatic.com. Digita no Google, smartmatic.com. Tem a declaração da própria empresa que está público na internet. Eu posso ter falado errado que eles forneceram as urnas, mas eles participaram de todo o processo do sistema eleitoral brasileiro. Eles fizeram um treinamento de pessoal. Treinamento de pessoal, deram orientações. Eu não estou assim, pode usar o sistema que quiser. Qual a dificuldade? Se a tecnologia avança, se até quem comete crimes vai aprimorando as suas técnicas para roubar os outros, para invadir sistemas, eu só estou cobrando que o TSE
imponha mais camadas de segurança e transparência. Eu não estou falando contra as urnas. É um negócio assim que não dá nem para... É difícil até de explicar como é que me questionam eu cobrar mais segurança e mais transparência e estarem querendo botar na minha boca que eu estou contra as urnas. O senhor pede mais lógica. segurança e mais transparência num sistema que é considerado transparente e seguro. E auditável. Por quem? E auditável. Por quem? E o mesmo sistema que elegeu na última eleição o presidente Lula, elegeu seu pai em 2018. Sim, elegeu várias vezes, por isso que eu estou falando que eu vou aceitar, eu vou concorrer com essas regras. Outra questão, vou concorrer com essas regras. Não. E a Smartmatic nunca produziu uma urna. Quem produz a urna é a Positivo, que é uma empresa de Curitiba. E as outras empresas que produziram antes dela são duas empresas americanas. Uma delas, a Unisys. Nunca foi outra empresa. E sob a gestão da Justiça brasileira. Eu acabei de falar, essa parte eu me equivoquei, tá? Não foi que produziu, mas ela participou do processo. Senador. O que eu estou pedindo apenas, Dmitry, é isso. Qual a dificuldade de você botar a camada de segurança e você ser mais transparente? Mas a eleição que elegeu o senhor duvida dos votos que o senhor obteve? Dos votos que o Tarcísio obteve? Dos votos que o Romeu Zema obteve? Dos votos que o Jorginho Mello obteve? Não, com certeza esses votos eu tive. Sim. E o senhor, agora, por que não pode investigar, por exemplo? Por que não pode aprofundar? Sim, mas qual o problema? Mas o senhor aceita o resultado das urnas. Já falei aqui de novo, Bito. Claro que eu vou aceitar, já aceitei uma vez, vou aceitar de novo. Claro. Vou concorrer com essas regras, porque eu tenho certeza que no voto a gente vai ganhar essa eleição, que o povo não aguenta mais para todo mundo. Deixa o Chile daqui. Dois pontos rápidos, tem muito ponto, né? Tem muita uma que me impressionou muito nas últimas semanas agora foi a negativa do governo brasileiro de aceitar, de conceder o visto para 2 representantes oficiais americanos, né, que exatamente vinham tratar de sistema eleitoral, liberdade de expressão, liberdade religiosa, urnas, etc. Se o senhor for presidente da República, o argumento era o seguinte, nós desconfiamos dessas pessoas, né, o governo Trump não é o nosso amigo e tal. Vamos lá, o senhor é presidente da República, vem observadores de um governo eventualmente não tão amigo, não aliado ou não alinhado, terão transparência? Lógico. Será aceito o visto? Chile, você faz a pergunta crucial. Por que que nega? Aí o que passa a impressão, Eneg? Passa a impressão que está escondendo alguma coisa. Para que isso? Será que é só para criar esse factoide, para eu ter que ficar aqui falando sobre urna eletrônica? Para eu ter que me posicionar a favor ou contra? Qual o problema de assim, podia vir em qualquer país do mundo. Quer abrir, olha aqui, está aberto aqui, olha aqui. Pode investigar, é seguro. Né? Se você tiver colaboração para fazer, estou aceitando. É simples. Mas eu tenho minha segunda que eu ia fazer nesse bloco. O senhor acha que foi um erro? Eu sei que é difícil responder assim, mas eu acho que é importante para passar limpo algumas coisas no Brasil. Né? O senhor acha que foi um erro o ex-presidente Bolsonaro não ter feito a transição até o final, ter entregado a faixa, né, ter estado lá naquela cerimônia? Tem certas liturgias na democracia. Né? O senhor, como é que o senhor se posicionaria? O senhor, às vezes, se apresenta como um Bolsonaro mais moderado. Não é? Faria diferente? Tomou teve um vacina, erro ali? Vamos lá, teve algum erro nessa condição? O senhor faria diferente? Olha, a transição do governo Bolsonaro para o atual governo é a maior prova de que ele nunca tentou dar golpe. Uma transição pacífica. Pergunta aos ministros que assumiram se tiveram alguma dificuldade com os ministros do presidente Bolsonaro para passar as informações, fazer a transição para o trabalho do próximo governo eleito. O presidente Bolsonaro nomeou o comandante do Exército, o comandante da Aeronáutica, indicados por Lula dentro do seu governo ainda. O presidente Bolsonaro desmobilizou uma manifestação de caminhoneiros que estava sendo preparada para bloquear rodovias. Ele falava assim, não façam isso, não é o nosso método, a direita não faz assim, esse é método da esquerda. No dia 29 de dezembro de 2022, o Bolsonaro faz outra live para dizer de novo, não tem tudo ou nada. A vida continua depois de 1º de janeiro. Não podemos depredar patrimônio público, como a esquerda faz, a gente não é desse jeito. Então, essa foi uma transição pacífica. Agora, se coloca no lugar dele. Quem aqui nessa mesa acha que o TSE foi completamente imparcial nas eleições de 2022? Com Alexandre de Moraes na presidência do TSE. Ele desequilibrou a disputa eleitoral. Isso é que gerou indignação em muitas pessoas. E o presidente Bolsonaro não tem obrigação nenhuma de passar a faixa para o presidente. Óbvio que é uma tradição de um presidente passar a faixa para outro, mas essa não foi uma eleição comum. Essa foi uma eleição em que houve ali um desequilíbrio, em que ele se sentiu lesado
Ele se sentiu prejudicado. Senador, então, houve até bloqueio de estradas no dia da eleição. Pois é, porque se não fosse Bolsonaro, estava bloqueado muito mais tempo. Ele que desbloqueou. Ele fez de tudo para que não houvesse o caos no Brasil. No dia da eleição, a Polícia Rodoviária Federal fez operações para impedir que eleitores do Nordeste chegassem às urnas. E, inclusive, há testemunhas, pessoas que depuseram nesse processo e que relataram, pessoas de dentro da Polícia Rodoviária, que receberam a ordem. Quantas pessoas deixaram de votar por causa disso aí? A Justiça Eleitoral atuou no mesmo dia. Zero. Inclusive chamando... Zero, não foi a Justiça Eleitoral, foi a própria PRF fazendo o seu trabalho. Depois de acharam dinheiro dentro de ônibus, né? Porque o TSE também mudou a legislação, que não podia contratar ônibus, a prefeitura não podia contratar ônibus, a lei diz que tem que garantir a gratuidade do transporte que existe. Acharam dinheiro dentro de ônibus que estavam indo levar pessoas de esquerda para votar, indícios de compra de voto, de crimes eleitorais. Agora estão acusando a PRF de ter trabalhado... acusando de ter trabalhado para cumprir a lei. Então, assim, qualquer coisa foi usada, Adriana, como narrativa para construir esse cenário como se houvesse alguma ideia, alguma proposição, uma intenção do presidente Bolsonaro, né, de dar um golpe que de fato não aconteceu. Senador, candidato, até porque senão a gente não consegue também tocar de outros assuntos. Como é que está a articulação pelo vice? Esses últimos dias foi uma articulação muito grande, chegou-se a se falar quase ali de uma possibilidade de Tereza Cristina do PP. O PP declarou uma nota de neutralidade. Qual é a situação de momento? Como é que o senhor está trabalhando? Há possibilidade de PP ou realmente agora com essa nota isso não existe mais? Negociação com republicanos? Olha, Rodolfo, eu estou buscando as articulações com vários partidos. As conversas continuam, a gente tem essa data até o dia 5 de agosto para tomar uma decisão. Então, as conversas continuam, sim. Foi uma posição de hoje do presidente do Progressistas, mas também vi uma declaração do presidente Rueda, que é do União Brasil, dizendo que seria favorável a estar conosco formalmente nessa chapa nacional. Então, acho que ainda pode ter alguma espécie ali de diálogo e tentativa de se chegar num consenso, né, já que é uma federação, são dois partidos grandes. Tenho conversado também com republicanos. Todo mundo sabe da minha preferência por indicar uma mulher que seja preparada, que agregue a essa chapa para ter essa representatividade nas nossas propostas, no nosso plano de governo, no nosso projeto de Brasil que nós vamos oferecer. Então, de fato, está tudo muito aberto ainda. E, assim, temos até o dia 5 para tomar a decisão, então tudo pode acontecer de verdade. Senador, como o senhor avalia essa dificuldade com essas alianças com partidos do Centrão? Já não seria o caso, já está tudo acertado, etc. Não é a direita brasileira querendo conquistar o poder, por que tem essa reação? Nós sabemos que alguns desses partidos no Nordeste apoiam o Lula. É por isso, né? Porque, na verdade... Como é que o senhor vê isso? Não, os partidos não são homogêneos, né? Então, tem sempre, dentro de cada partido, tem essas preferências regionais. Então, em um partido só já tem essas diferenças regionais, que às vezes a linha no Rio de Janeiro é uma, a linha lá na Bahia é outra, ali no Amazonas é outra, no Rio Grande do Sul é outra. Então, a gente cabe a mim respeitar os partidos, né, conforme as suas realidades regionais, para tomar a decisão se vão se alinhar no projeto nacional. Então, se um partido só tem essa realidade, você imagina em dois partidos que são os dois que formam essa federação. Mas na sua convenção não tinha um líder lá desses partidos. Mas olha só, a minha convenção... Tinha o Milei. A minha convenção, olha só, vamos chegar lá. A minha convenção, estavam ali as pessoas, né, que me ajudaram a chegar, a construir esse projeto. Uma convenção que estava lotada, né, de pessoas, as mais importantes, que são aqueles anônimos, inclusive, que são voluntários, que vão lá para nos acompanhar. Agora, as conversas estão acontecendo. Eu não posso exigir que as pessoas... Às vezes, já no momento que eu marquei a convenção, ele tinha algum outro compromisso. Então, o fato de não estar presente naquele momento da minha convenção, é óbvio que eu gostaria que tivesse. Mas não estando. Mas foi uma, digamos que foi uma lacuna. Não, foi um momento que eles estavam conversando ainda para tomar a decisão. Milei, aquela participação do Milei ali, que avaliação que o senhor faz disso? A avaliação que eu faço é a seguinte, vocês podem ver como é que hoje o Brasil é um país isolado, né, internacionalmente. Porque o Lula consegue brigar com os Estados Unidos, tomar tarifa por culpa dele, das agressões dele. Lambe-bota da China, toma uma tarifa de 55% sobre a carne exportada do Brasil para lá, que ultrapassar a cota de 1.100.000 toneladas de carne. Ele consegue brigar com a Argentina, porque na campanha você vai lembrar que o Lula foi para dentro da Argentina para trabalhar contra o Milei. Inclusive, há uma denúncia que foi feita na Argentina de que o PT, inclusive, financiou
alguma coisa lá na Argentina para pedir votos contra o Milei. Ele foi lá visitar a Cristina Kirchner, que estava presa. Você vê, na Argentina podia visitar alguém. Mas esse negócio de dinheiro, e aqui não de dinheiro não tem comprovação disso. Agora, lá na Argentina está tendo essa conversa, essa denúncia lá. Agora ele conseguiu brigar com o Paraguai, ô Mitri. O atual presidente da República está conseguindo brigar com o Paraguai. Do nada, ele puxa lá uma agressão histórica lá de trás, a guerra do Brasil com o Paraguai. Mas nada parecido com o tom do discurso do Milei aqui no Brasil. Eu acho que ele foi a reciprocidade do Milei. Né? O Milei quis né, retribuir a gentileza que o Lula fez na campanha. Desproporção eu dou os parabéns, né? Aqui ao Milei. Milei, parabéns, porque você falou tudo, né, que muitos brasileiros gostariam de falar ali, porque o comunismo é esse mal mesmo, né, o que gera de consequência para qualquer lugar por onde ele passa é miséria, é violência, é perseguição, é fome, é tudo, desesperança, é falta de emprego, é afugentamento de investidores. Então ele simplesmente fez ali um discurso que não atacou o Brasil. Ele atacou o comunismo. E vocês vejam como é que, de quem que o Lula se aproxima hoje em dia, internacionalmente? Só de grupos terroristas. Vai para os Estados Unidos para pedir que PCC e Comando Vermelho não sejam declarados organizações terroristas. Esse é o presidente que o Brasil tem hoje. Vai ter que encerrar o primeiro bloco. Esperando uma mudança de governo.